Meus amores, eu vou fazer mais um vídeo. Soltar mais uma parábola de Jesus. Bora lá? Bora ver aqui em João. Em João, aqui uma parábola aqui de Jesus. Aqui Jesus ordena, nós estamos saltando. Glória a Deus. Vixe, veio lá pro final do livro. Glória a Deus. Meus amores, como eu vim pro final do livro, né? Então eu vou soltar que foi mesmo em cima. Meus amores, Jesus apareceu para Maria Madalena. Jesus apareceu para Maria Madalena depois de quê? Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, entendeu? Então, se Jesus apareceu para mim em sonho, também Jesus não apareceu. Eu estou sabendo que Jesus apareceu para mais gente em país por fora. Que Jesus apareceu foi real mesmo, do jeito que ele tá. Para mim, ele apareceu em sonho, mas para essas pessoas, tem pessoas que ele apareceu, né? Real, do jeito que ele. Eu também já vi assim, as bordas do vestido de Jesus. Uma dentro da minha casa, né? E outra foi onde eu trabalhava. Aí, meus amores, o que eu tenho para dizer para vocês, eu vou soltar logo o sonho, entendeu? Porque sonho do arrebatamento, foi o primeiro vídeo que eu fiz para vocês, é o sonho do arrebatamento. É sonho de algo que vai acontecer e não vai custar muito, né? Jesus vai se pronunciar, né? Ou na coleta, ou no arrebatamento. Porque eu tive. Para mim é dois visão. Para mim é significado de duas visões. Só que foi sonho separado, a última, né? Só que eu tenho quase certeza que é a mesma coisa. Só a primeira é o arrebatamento. A primeira é uma coisa, né? E o arrebatamento vai ser com a grande trombeta, né? Por quê? Porque eu vi a terra rachada, né? Para terra rachar tem que ter terremoto, né? Eu imagino que seja assim, porque quando Jesus morreu, que ele foi desceu ao mundo dos mortos, né? A terra rachou. Quando Jesus morreu, a terra rachou. Então, e saiu aquelas pessoas do sepulcro. Então, tem aqui nas Santas Escrituras, acho que é no começo dos livros aqui, tem falando sobre isso. Então, meus amores, eu vou pegar essa parte para me soltar para vocês, entendeu? Aí, meus amores, é do mesmo jeito. Quando Jesus vir, a terra vai ter que dar de conta dos mortos. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai ter que dar de conta. Por isso que vai tremer a terra, pois que vai estremecer, vai ter terremoto, né? Porque a terra vai ter um grande abalo, ela vai ter que dar de conta num dia só dos mortos tudinho, entendeu? Que Jesus quer, né? Então, meus amores, vocês entenderam, né? As Santas Escrituras, esse pedacinho aí que eu expliquei um pouco para vocês, né? Qualquer coisa vocês examinar nas Santas Escrituras. Vou colocar o livro e o versículo, tá bom? No próximo vídeo. Ó, Jesus apareceu para Maria Madalena, né? E Jesus apareceu para mim. Jesus apareceu para mais pessoas. Glória a Deus, que também pessoas que se libertam, né? Pessoas que se entregam a vida a Jesus. Jesus tá aparecendo. E eu continuo orando, pedindo para Jesus fazer mais libertação, mais libertação. Então, assim mesmo. Ó, preste atenção aqui, ó. Jesus apareceu para Maria Madalena. Esse aqui é o texto, é João 20, aqui é o texto, é o versículo 10. Vou começar do versículo 10 e vou terminar ele até na parte que é para mim anunciar a vinda de Jesus. Eu estou anunciando a vinda de Jesus, não sei se vocês prestaram atenção. Se Jesus apareceu para mim, me mostrando a visão do arrebatamento, então estou falando para vocês que Jesus está voltando. Estou falando da vinda de Jesus, entendeu? Agora eu vou soltar o segundo sonho que Jesus apareceu para mim. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava num canto, quando eu olhava para trás de mim, avistava Jesus descendo uma calçada por cima da rua. Quando eu avistava ele, né, eu corria ao encontro dele. Eu abraçava ele, ele me abraçou e eu me acordei. E eu vou soltar para vocês aqui do jeito que Jesus estava. Igualzinho ele foi crucificado. Do mesmo jeito que ele foi crucificado, ele vinha descendo a rua. Com aqueles trajes, né? Aquelas vestes, né? Não aquela veste que ele foi pego, foi aquelas vestes que vestiram ele para crucificar. Foi assim, desse jeito que Jesus apareceu para mim. No manto vermelho embaixo, entendeu, meus amores? Foi assim que Jesus apareceu para mim. Lindo, maravilhoso, eu amo. Meus amores, e aí, ó, eu fiquei meditando nesse sonho, viu? Jesus apareceu para mim, que Jesus está só no Evangelho. Com certeza abandonaram Jesus, porque cadê as ovelhas? Cadê os pastores? Cadê o povo? Por que Jesus está só? Aí eu disse assim, eu vou começar a seguir, eu vou começar a pregar o evangelho. Se Jesus está só, eu vou me juntar com ele e vou sair pregando o evangelho. Foi isso que eu fiz. Eu me juntei com Jesus, comecei a pregar o evangelho. Estou até o dia que ele vir me tirar dessa terra. Meus amores, deixa eu continuar aqui. Entreguei para vocês, né? O outro significado. Primeiro, esse sonho tem mais significado. Tem? Tem.
O primeiro que as pessoas tinham abandonado Jesus. O segundo que o amor tinha esfriado. O id tinha esfriado. Tem aqui nas Santas Escrituras que dá para me mostrar para vocês. No livro de Apocalipse, é o versículo 2, aí vocês leem. Que tem falando que o amor esfriou, que as pessoas voltem ao primeiro amor. Então, lá no livro de Apocalipse já está dizendo que já é justamente para o tempo de hoje. Então, Jesus já tinha dito que o amor de muitos esfriarão. E foi, esfriou. O amor por Jesus Cristo tinha esfriado, o amor de levar o id dele tinha esfriado, o amor de um ser humano para com o outro tinha esfriado. Tudo isso aconteceu e as pessoas nem perceberam. Jesus foi preciso aparecer para poder alertar as pessoas, né? Então, e tem umas pessoas que crê, tem umas que não crê nessas que não crê, Jesus vai pegar elas de surpresa. Pode ter certeza, Jesus vai pegar essas pessoas de surpresa. E eu não posso fazer nada, né, meus amores? Bora lá, ó. Tô tornarão, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora junto o sepulcro. Estando ela, pois, achando abaixo-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, as sententais onde estão o corpo, onde estava o corpo de Jesus. Estava o corpo de Jesus, um à cabeça e outro aos pés. Meus amores, um anjo estava na cabeça, onde ele botou a cabeça dele, o outro anjo estava lá onde ele estava botando os pés, entendeu, meus amores? Ó, e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu senhor e não sei onde puseram. Ela falando com os anjos. E tenho dito isto. Voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia quem era Jesus. Ela falando com Jesus sem saber que era ele. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? A cuidando, que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. E eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabino, glória a Deus, que dizer mestre. Rabino, ela chamou Jesus de mestre, né? Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Glória a Deus. Tá vendo, meus irmãos? Jesus deixou muito bem claro que Deus é Pai de Jesus e Deus é nosso Pai também. Deus é Deus dele e Deus é o nosso Deus também. Jesus deixou aqui muito bem explicado, né? Não precisa nem de muita explicação, não. Ó, mas Maria Madalena anunciou os discípulos. Tá vendo? A Maria foi e anunciou os discípulos. E eu tô aqui na internet anunciando a vocês. Jesus está voltando. Meus amores, o arrebatamento, meus amores, eu não sei por causa do sonho, que não foi só um sonho que Jesus apareceu para mim, não. Com certeza vai ser o quê? Vai ser uma colheita na terra. E pelo que eu entendi do último sonho, né? Que é o cavaleiro amarelo, né? E o ônibus que eu entrava dentro desse sonho era um ônibus todo amarelo mesmo, um ônibus todo amarelo. Então, se é porque daquele tempo, né, era uma coisa, desse tempo agora Jesus tem que mostrar conforme as coisas desse tempo, mas para vocês entenderem que é a mesma cor do cavaleiro amarelo, né? Então, assim, meus amores, já dá para entender, né, meus? Ó, vou continuar. Deixa eu ver aqui, ó. Maria Madalena e
Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viu o Senhor, que ele lhe disse estas coisas. Meus amores, vocês estão vendo? Ó, vocês estão prestando atenção. Ela foi perante a eles e falou que Jesus mandou dizer. Então, se eu estou aqui perante a vocês dizendo que Jesus está voltando. Jesus apareceu. O primeiro sonho que Jesus me apareceu para mim foi o sonho do arrebatamento. Aí depois Jesus veio para mim sonho, 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 me mostrando as coisas, né? E eu estou entregando a vocês. Todo dia eu entrego o sonho para vocês. Todo dia vocês não vão saber. Por que mesmo tu entrega sonho todo dia? Porque todo dia entra gente nova no canal, ela saber do que se trata, que é da vinda de Jesus, entendeu? Que Jesus apareceu para mim em sonho para falar com o povo, para alertar vocês. Porque muitas coisas não tava fora do controle dele, não, mas muitas pessoas não estavam mais dando ouvido a ele de jeito nenhum. E essas pessoas Deus o ama, entendeu? Aí por isso que Deus se manifesta para poder falar com o povo. Meus amores, igualmente naquele tempo daquele tempo antigo, né? Que Deus mesmo disse, nunca se esquecer do tempos antigos. Já li até um versículo desse que fala sobre isso para vocês. A gente não deve se esquecer das coisas que acontecem no tempo antigo. Então, se está acontecendo hoje, as pessoas não estão nem percebendo. Nós já estamos vivendo nos finais do tempo e as pessoas não estão percebendo. Só querem primeiro ver, botou na testa, botou na mão, então pronto. Aí agora nós estamos vivendo. Vocês param com isso, vocês acordam, Jesus. Vamos pegar vocês de surpresa. Jesus vai voltar igual um ladrão. Preste atenção. Ele disse que a volta dele seria igual no tempo do dilúvio. Vocês sabem, no tempo do dilúvio, Noé pregava, pedia para o povo se arrepender, o povo não se arrependia. Quando chegou no grande dia, as pessoas foram chorar lá no pé da arca. Noé, deixa nós entrar, nós escapar. E Deus não permitiu mais. Por quê? Porque antes teve aviso, antes teve pedido de reconciliação, e as pessoas endureceram o coração e não quiseram se reconciliar com o nosso Pai, entendeu? Nem que topou com Jesus. Tem que aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, tem que se render a Ele, tem que ter perdão, tem que ter arrependimento de pecado, deixar a vida velha e voltar para Ele, entendeu, meus amores? Aí sim, podemos se chegar a Ele. Sem ir, sem ser assim, não conseguimos chegar a Ele não, entendeu? Pois tá aí, fica a passagem da Maria Madalena para vocês. Vou soltar aqui um sonho bem curtinho para vocês. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava numa casa, mas a minha irmã e Jesus, nós três estávamos numa casa. A minha irmã estava fazendo uma coisa assim, eu não sei o que, que a minha irmã estava fazendo, ela estava fazendo algo. E eu estava mais Jesus pregando o evangelho. Eu estava pregando o evangelho aqui, Jesus pregando o evangelho do meu lado aqui. Nós passávamos um tempo, eu e ele, nós pregando o evangelho, nós dois juntinhos. E quando nós parávamos, eu e ele nós parávamos. Nós passávamos um tempo pregando, nós parávamos. Aí ele se afastava assim, uns 3 metros distante de mim. Aí ele sumia. Aí quando ele voltava, já voltava todo de branco. Todo de branco, lindo, maravilhoso. Eu amo Jesus. Aí ele chegava, disse assim, me espera. E eu ficava esperando ele no sonho. Eu ficava esperando Jesus no sonho. Eu me acordei esperando por ele. Aí, meus amores, eu fiquei triste porque eu não esperei até, né, na hora que ele ia voltar. E porque eu me acordei. E segundo é porque, assim, eu fiquei alegre porque Jesus mostrou que estava pregando o evangelho comigo, eu não estava só. Aí eu fiquei mais alegre ainda. E fiquei muito mais alegre ainda. Quando eu me acordei, quando eu olhei, eu só vi um arco-íris no céu. Quando eu me acordei, né, isso assim, eu fui logo lá pro quintal, né, para olhar o céu, contemplar o céu, né, que lá tá nosso bem, né. Lá para mim tá o meu tesouro, Jesus e o meu Pai, o Santo Deus de Israel. Lá tem as minhas meus 2 grandes tesouros. Então, assim, fui olhar para o céu, quando eu olho para o céu, lá está lá está um arco-íris, assim, olha, você fala isso que Jesus fez comigo, de estar pregando o evangelho comigo até aí, meus amores, pronto, eu tô aqui com vocês, soltando as revelações que ele quer, falando os versículos das Santas Escrituras conforme o que ele quer, não conforme o que eu quero, conforme o que ele quer. E já vi que ele, eh, e já vi que ele tinha para dizer, ele falava, porque nas igrejas as pessoas, muitas pessoas Deus usa mas tem muitas pessoas que eu vejo que elas não deixam ser usado por Deus. A gente tem que deixar ser usado por Deus. Não nós temos que querer fazer o que a gente quer, não. A gente tem que fazer o que nosso Pai quer, o que nosso Jesus Cristo, nosso Salvador, também quer. Foi para isso que nós nascemos. Se aquelas pessoas são liderança da casa do nosso Pai, de maneira nenhuma ele deve, como é que chama, meu Deus? Impor com alguma condição que Deus manda, que Jesus é o líder deles. Então, se Jesus fala alguma coisa, ele quer impor. Já prestei atenção que as pessoas que é líder da casa
na casa do nosso pai, ela quer impor contra Jesus. Igualmente naquele tempo antigo, quando Jesus estava aqui conosco, ele sempre vivia batendo boca com aqueles sacerdotes, com aquelas pessoas lá do templo. Por quê? Porque ele falava uma coisa e as pessoas diziam que era outra. Do mesmo jeito está no tempo de hoje. Entendeu, meus irmãos? As pessoas têm que vigiar. Cuidado, vocês têm uma. Eu tenho um líder, Jesus Cristo de Nazaré. Vocês também têm um líder, entendeu? E ainda tem nosso Pai, né? É dois, ainda é três, porque ainda tem o Espírito Santo. Meus amores, é muito bom. Beijo, amo vocês. Fui. Mas eu vou ter que fazer esse vídeo bem umas 3 vezes, porque percebi que ele ficou grande, né? Mas dá certo. Fui.